Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, Chega de Regras, do Larry Crabb. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, esse livro aqui, comprei ele por indicação do Jesus Copy. Jesus Copy é também quem trouxe o livro para o Brasil. É um livro, que veio agora, alguns anos atrás, para o Brasil, com cerca de 250 páginas, mas que foi escrito em inglês no ano de 2002, logo depois do atentado das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Então, por isso, muitas vezes ele vai citar o medo ao terrorismo nesse livro também. O título em português, Chega de Regras, é bem diferente do título em inglês. O título em inglês é Desligue a Pressão. E fala muito sobre essa questão da gente ter uma vida cheia de pressão, tendo que conquistar coisas, tendo que ser melhor que os outros, tendo que ver as bênçãos de Deus e tudo. E essa pressão ele quer que você tire da sua vida, que você viva um relacionamento com Deus, mas sem uma pressão, sem um dever, um tem que dar certo, mas que viva de maneira natural. O livro tem no total de 21 capítulos. Os primeiros 15 capítulos são bem semelhantes, a ideia deles se repete muitas vezes, e a ideia básica desses 15 primeiros capítulos é mostrar como o nosso evangelho, como a maneira como nós vivemos cristianismo, muitas vezes é uma maneira que a gente acaba usando Deus para os nossos próprios benefícios. Então, como ele aponta isso? Eu quero um bom casamento. E para eu atingir um bom casamento, eu sei que eu preciso seguir os princípios bíblicos. Ou preciso de Deus, ou de Jesus. Então, o meu alvo não é Jesus. O meu alvo é o bom casamento. Jesus é o método, é o meio através do qual eu atinjo esse fim. Ou eu quero uma vida financeira estável. Então, eu preciso seguir os princípios bíblicos da Bíblia. Eu preciso seguir Jesus. Então, o meu alvo é a vida financeira estável. O meu alvo não é Jesus. Jesus é só o meio para atingir o fim. Ou eu quero que meus filhos se deem bem na vida, não quero que eles tenham problemas com drogas, com qualquer problema que seja. Esse é o meu fim, Jesus é só o meio. Então ele vai falar que a gente está usando Jesus para os nossos próprios benefícios, que a gente está usando Deus como se ele fosse uma espécie de Papai Noel. Ninguém quer o Papai Noel só por estar junto com ele. Ninguém quer passar um dia inteiro do lado do Papai Noel. Você vai até o Papai Noel para pedir um presente. Então o Papai Noel é só o meio através do qual você atinge o presente que você quer. E assim nós usamos Deus muitas vezes como esse meio. Nós não vamos a Deus porque nós queremos Deus. Nós queremos outras coisas e Deus acaba sendo o meio pelo qual nós atingimos essas coisas. E a ideia central dele é como, primeiramente, criar consciência disso e depois dar ideias práticas nos últimos 6 capítulos sobre como então nós vamos viver esse relacionamento com Deus, tendo Deus como um fim e não Deus como um meio. Então ele dá, nos últimos 5 capítulos, 5 dicas, que são os 5 pontos pelos quais a gente pode viver isso de maneira prática. Primeiro, reflita onde você está. Você tem que ser honesto e saber e pensar no seu relacionamento com Deus. Eu vivo um relacionamento com Deus onde Deus é o meu fim ou Deus é só o meu meio? Seja honesto com você mesmo. Segundo, reconheça que existem só esses 2 caminhos. Ou Deus é meu fim ou Deus é meu meio. E se você tem a total liberdade de escolher qual você quer. Muitas vezes Deus nos abençoa quando a gente vai a Ele como um meio, mas o desejo dele é que nós o conheçamos mais profundamente. O desejo dele é que ele seja o nosso fim, o nosso desejo maior. E depois, a terceira dica é focalize nas suas mentes, nas suas metas. Qual é o seu maior desejo? Então, para você criar consciência, eu quero ter Deus como meu fim, então eu vou ter isso como uma meta, como um desejo meu. 4 é compreenda a graça de Deus. Você nunca vai conseguir isso por você mesmo. É Deus que te ajuda a chegar até Deus. É o Espírito de Deus que te ajuda, através da obra do Espírito Santo, de se chegar a Deus Pai. É uma obra que começa com Deus, no meio é Deus e no fim é Deus. Nós somos só uma folha levada nesse vento do Espírito até a presença do Pai. E no final, aprenda a orar de maneira a desejar a Deus e não as bênçãos que Ele pode te dar. O livro, então, como eu disse, os primeiros capítulos são meio repetitivos. Eu achei o livro parecia meio mais ou menos. Comprei mais pela indicação do Jesus Copy. Mas quando vai chegando nos últimos capítulos, ele vai dando essas dicas práticas. O livro é muito bom. Realmente vale a pena a compra. O que é muito bom é que o autor, ele tem doutorado em psicologia. Então ele consegue escrever de uma maneira que não parece que ele está te pressionando,
te obrigando a fazer algo, mas ele consegue escrever, né, levando em consideração as dificuldades que nós somos humanos e não conseguimos fazer as coisas que queremos. E ele escreve de uma maneira bem honesta e bem leve, mas consegue apresentar esses pontos bem profundos e te levar a um desejo maior de Deus. Então eu realmente gostei, uma boa indicação aí do Jesus Cope de traduzir esse livro para o português, e fica a minha indicação para você. Se você também gostou, curta o vídeo, compartilha com outras pessoas ou deixa um comentário aí que eu vou fazer o esforço para responder você. Muito obrigado por seu tempo, Deus te abençoe e até uma próxima.